A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você crê que Deus é provisão? Você crê que o nosso Deus, ele é um Deus que traz para a sua vida aquilo que humanamente falando parece ser impossível de acontecer? Pois é. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que esta mulher, ela era uma mulher viúva. E o marido dela, irmãos, havia deixado dívidas que, humanamente falando, era impossível de serem pagas. Araia candarasturabaya. Muitas vezes nós vamos olhar, irmãos, para a nossa história e vamos pensar assim: Senhor, é impossível essa dívida ser quitada. Senhor, é impossível esta cura chegar. Senhor, é impossível esta libertação acontecer. E Deus está dizendo: não existe nada impossível para mim. Esta mulher estava diante de uma grande impossibilidade, mas ela resolveu não cruzar os braços. Eu não sei o que você está vivendo, momentaneamente falando, mas Deus manda te dizer: não é tempo de cruzar os braços. Declare comigo: eu creio que não é tempo de cruzar os braços, eu vou começar a me movimentar. Eu creio que não é tempo de cruzar os braços, eu vou começar a me movimentar. Meu irmão e minha irmã, esta mulher entendeu: eu preciso me posicionar. Esta mulher compreendeu: eu preciso fazer a minha parte, eu preciso correr atrás. Eu não posso deixar os credores levarem os meus filhos para serem escravos. Tem situação na minha e na sua vida que não dá pra gente cruzar os braços, irmãos. Não dá pra gente deixar o inimigo ganhar território, mas nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque onde há esforço, a recompensa, a milagre, a resposta, a vitória. Declare comigo: eu vou me esforçar e a vitória vai chegar. Eu vou me esforçar e a vitória vai chegar. Quando ela está naquela situação, ela não se deu por vencida, mas a Bíblia diz que ela vai até o homem de Deus, ela vai até o profeta e ela começa a contar para o profeta o que estava acontecendo. Hoje nós podemos, irmãos, entrar no quarto, fechar a porta e contar para Deus o que está acontecendo. Você já contou para Deus o impossível na sua vida? Você já contou para Deus os problemas que estão te cercando? Porque foi isso que esta mulher fez. Esta mulher contou aqui para o profeta, que era um homem de Deus, o que estava acontecendo com ela. Porque ela esperava ver um resultado. Ela esperava um milagre. E o marido dela temia Deus, irmãos. Então essa mulher era conhecedora do Deus de Israel. Você é conhecedora deste Deus poderoso. Você é conhecedor deste Deus poderoso que pode fazer o impossível acontecer. E ele diz para você: hoje não é tempo de cruzar os braços, mas é tempo de se esforçar, porque eu tenho resposta, porque eu tenho milagre, porque eu tenho recompensa. E eu não deixarei a tua história terminar assim. Declare comigo: eu vou me esforçar e minha história não vai terminar assim. Eu vou me esforçar e minha história não vai terminar assim. Ela chega logo contando para o profeta o que estava acontecendo. Ela diz: olha, o meu marido, teu servo,
Ele está morto, mas ele temia ao Senhor. Ou seja, ele tinha crédito nos céus. E eu vim para aqui para te expor o que está acontecendo. Meus filhos estão para serem levados como escravos por causa de uma dívida. Ela não queria perder os 2 filhos dela. Eu sei que tem coisas na sua vida que você não quer perder. E Deus está dizendo, para você não perder, você precisa vir diante do seu Senhor, do nosso Deus, e contar para Ele o que está acontecendo e entregar nas mãos dEle, porque Ele vai trazer solução, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer libertação, Ele vai quebrar coração de pedra, Ele vai trazer para suas mãos o que você precisa, rasto, candaraia, mas você tem que se posicionar. Houve um posicionamento aqui que mudou por completo a trajetória da história desta mulher. Para a nossa trajetória ser mudada, para a nossa história ter um milagre para ser contado, nós precisamos fazer o quê? Nos esforçarmos. E ela se esforçou. E o profeta perguntou para ela, que te hei de fazer? Dize-me o que aqui tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa. Primeiramente, ela disse que não tem nada porque o que ela tinha era tão pouco que, humanamente falando, era insignificante. Muitas vezes, nós pensamos que Deus precisa de muito para operar milagre. E nós agimos como essa mulher. Eu não tenho nada. E Deus está dizendo, e o pouco de fé que você tem? E o pouco de esperança que você tem? Porque se você não tivesse nada, você não estaria aqui nem ouvindo essa palavra. Eu sei que muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele quer lançar que nós não temos mais nem fé. Mas Deus está dizendo, se você não tivesse fé, você não estava mais nem aqui ouvindo esta palavra. Se você está aqui é porque dentro de você ainda resta um pouco, rabam da candaraia, de esperança. Dentro de você ainda resta um pouco de expectativa. Dentro de você ainda resta um pouco de fé. E Deus vai trabalhar com pouco que você tem. Essa palavra é uma confirmação para pessoas aqui que estão pensando que Deus precisa de muito para operar milagre. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não precisa de muito para operar milagre. Eu sirvo a um Deus que não precisa de muito para operar milagre. Primeiramente, ela disse que não tem nada em casa. Depois, ela disse não, botinha de azeite. Ou seja, o que eu tenho é tão pouco, é tão insignificante que eu até digo que eu não tenho nada. Mas é tão pouco que eu vou até dizer para o Senhor que eu tenho uma botinha de azeite. Achava ela, meu irmão e minha irmã, que o milagre não viria dali. Muitas vezes a gente pensa que o milagre não vai vir daquilo que humanamente falando é desprezível. Daquilo que humanamente falando é pouco, mas nós vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento o Senhor trabalhando com pouco. Jesus trabalhou no Novo Testamento com pouco. Deus trabalhou no Antigo Testamento com pouco e Ele continua sendo o mesmo que trabalha com pouco. Glorifica o nome dEle para mostrar que não é o homem que faz, mas é Ele. Declare comigo, meu Deus trabalha com pouco e mostra que quem faz milagre é Ele. O meu Deus trabalha com pouco e mostra que quem faz milagre é Ele. Quem faz milagre é o Senhor, não é você, rabasto, candaraia. Não é a força do seu braço, mas é o nosso Deus. Ele está no controle de tudo na sua vida. A Bíblia diz que o profeta deu uma ordem para ela dizendo, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Ou seja, haja por fé. Mas peça muita, não peça pouca não. Hoje Deus diz para você, é tempo de você colocar a sua fé em ação e depositar a sua confiança grandemente no Senhor, porque Ele te fará viver milagres, o resultado vai ser grande. Irmãos, quem deposita a confiança inteiramente no Senhor vive milagres grandes. Você observa que o profeta foi bem claro com esta mulher. Peça vasilhas vazias, não poucas. Ou seja, haja por fé. Hoje Deus está falando com você de maneira sobrenatural e íntima, dizendo é tempo de agir por fé. Mas irmã, eu não estou vendo o resultado. Como é que eu vou pedir vasilhas se eu não estou vendo a multiplicação acontecendo? Tem muita gente que quer agir assim, né, irmãos? Só quer agir quando a multiplicação acontece. Só quer agir quando o azeite está lá descendo, aí vai lá e pede as vasilhas porque está vendo o azeite. Deus está dizendo, eu não trabalho segundo o que você vê, mas eu trabalho segundo o que você crê. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente acredita. Essa mulher estava vendo o azeite multiplicando, irmãos, quando ela foi pedir vasilhas vazias aos vizinhos dela? Não. Humanamente falando, parecia ser loucura. Eu sei que às vezes tem umas direções de Deus aí que parece que é loucura. Eu sei que às vezes Deus vai falar algumas coisas conosco que a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, isso aqui, humanamente falando, não tem a probabilidade de acontecer milagre. Por esta porta aqui não, por este cenário aqui não, mas hoje Deus
Ele nos chama a andarmos por quê? Por fé. A não olharmos para o que está nos cercando, mas olharmos para a palavra. Tinha uma palavra do profeta para ela. E o profeta Eliseu deixou bem claro aqui, ó. Pede vasilhas vazias e não poucas, mas muitas. Se posicione, porque eu tenho um grande milagre para fazer, diz o Senhor. Se posicione, porque eu tenho uma porta grande para abrir, diz o Senhor. Só que o seu posicionamento precisa ser por fé. Você não pode andar por vista. Declare comigo: eu não vou andar por vista, mas eu vou andar por fé. Eu não vou andar por vista, mas eu vou andar por fé. Ela obedeceu. Versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ela obedeceu piamente o que ele ordenou. Ela fez o que ele mandou ela fazer. Faça o que Deus lhe mandar. Mesmo que você não entenda, porque o resultado vai lhe surpreender. Irmãos, quando nós obedecemos, mesmo sem entender, o resultado nos surpreende. Hoje Deus diz para você: os resultados vão te surpreender se você escolher me obedecer. Os filhos dela, irmãos, chegavam às vasilhas, aquelas vasilhas que ela pediu lá emprestada, aquelas vasilhas que ela agiu por fé e não por vista. Pois é, tinha vasilhas aqui. Por quê? Porque primeiramente ela obedeceu. Os filhos dela chegavam às vasilhas e ela as enchia. Diante dos olhos daquela mulher, o milagre foi acontecendo. Quem age por fé vê o milagre acontecendo diante dos olhos. Quem age por fé vê o impossível acontecendo de maneira extraordinária e o nome do Senhor sendo glorificado. Deus te chamou para andar por fé e não por vista. Deus te chamou para andar segundo aquilo que Ele falou. Se Deus, Ele falou, Ele vai fazer acontecer. Se Deus disse que vai fazer acontecer, Ele vai trazer resultados para você. Só obedeça. Versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Só parou quando o quê, irmãos? Quando a vasilha acabou. Se essa mulher tivesse pegado poucas vasilhas, você acha que ela viveria um grande milagre? Não. Primeiramente, ela precisou dar um passo grande de fé para depois ela ter uma colheita. Para ter colheita na minha e na sua vida, nós precisamos primeiramente dar passos de fé. Hoje Deus diz para você: dê passos largos de fé, porque eu vou honrar cada passo que você der. O azeite só parou quando as vasilhas acabaram. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o milagre foi extraordinário. Foi uma multiplicação que só parou quando esta mulher, Asto Candarai, não tinha mais vasilha para encher. Deus está dizendo para você hoje: eu vou te surpreender. Eu vou deixar você, Asturabacandarai, como quem sonha com o que eu farei. Eu vou pegar o pouco e transformar em muito. Eu vou pegar aquilo que parece ser desprezível e vou fazer um milagre acontecer. E o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, será glorificado na sua história, como foi na história desta mulher. Mas foi por quê? Porque ela teve fé. Foi por quê? Porque ela se posicionou. Por isso ela viveu o milagre. Se posicione e tenha fé. Porque Deus vai te fazer viver resultados extraordinários. Versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, foi tão grande a multiplicação, irmãos, que não era somente para ela pagar a dívida, mas ela e os filhos dela viveram do resto. Deus entregou para ela mais do que ela pediu. Nós servimos a um Deus que surpreende o nosso coração. Nós servimos a um Deus que nos entrega além do que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. E através dessa palavra, Deus diz para você: eu vou te surpreender, como eu surpreendi o coração desta mulher. Esta mulher teve fé, irmãos, e é isso que muitas vezes nos falta para vivermos milagres. É a fé, é colocarmos a fé em ação. Mas, irmão, o cenário é contrário. Pois é, para ela também era. Eu estou vivendo dores. Pois é, ela também estava vivendo. Eu estou vivendo problemas. Pois é, ela também estava vivendo. A porta está fechada para mim, irmã. A porta também estava fechada para ela. Mas o posicionamento dela e a fé fizeram toda a diferença. É o seu posicionamento, é a sua fé quem vai fazer toda a diferença e quem vai te fazer viver milagres. Porque Deus tem o sobrenatural para aqueles que se posicionam e para aqueles que acreditam que Ele pode fazer milagres. Porque sim, nós precisamos acreditar. A palavra do Senhor vai nos dizer que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Por isso o Senhor diz para você hoje: é tempo de andar por fé e não por vista. Declare comigo: eu vou andar por fé e não por vista.
Eu vou andar por fé e não por vista. Paga a tua dívida, ou seja, aquilo que estava lhe preocupando, hoje está saindo da tua história, porque Deus entrou com providência. Eu não sei qual é a sua preocupação, eu não sei qual é o impossível que tem te cercado, mas o Senhor está dizendo: eu estou entrando com providência na sua necessidade, e eu estou trazendo para a sua vida além do que você pediu. Eu vou surpreender o seu coração, como eu surpreendi o coração desta mulher, como esta mulher ficou surpresa diante do milagre. Deus diz para você hoje: você ficará surpresa, você ficará surpreso diante do milagre que eu farei na tua história. O nosso Deus surpreendeu o coração dela e ela pôde viver do resto, e assim será na sua vida. Deus vai surpreender o seu coração e os resultados serão tão grandes, mas tão grande, que você vai olhar e vai dizer assim: verdadeiramente vale a pena se posicionar, verdadeiramente vale a pena confiar neste Deus, porque sim, irmãos, vale a pena depositar a fé neste Deus que não desampara os seus filhos. Da mesma forma que esta mulher foi surpreendida, Deus manda eu te dizer através dessa palavra que você também será. Se prepare para viver milagres, se prepare para viver o extraordinário de Deus, porque Deus vai surpreender o seu coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é Deus de multiplicação. Eu não sei o que os teus servos têm, Pai, que humanamente falando parece ser desprezível, é tão pouco que nem eles acreditam que vai ter milagre, Pai, nessa história, neste cenário, nesta área da vida deles, mas o Senhor é Deus que multiplica, o Senhor é o Deus que faz o impossível, e a tua multiplicação será para surpreender o coração do teu filho, será para surpreender o coração da tua filha, como o Senhor fez, meu Deus, na história desta mulher, que pensava que era o fim, de Candarás, Turabaia. Quantos entraram aqui, Senhor, pensando que era o fim, mas hoje o Senhor traz esta palavra de esperança, dizendo: não desista, porque com pouco que você tem eu vou fazer milagre. Eu não preciso de muito para que a porta venha abrir, eu não preciso de muito para que a cura venha chegar, para que a libertação venha acontecer, para que a restauração aconteça. Eu trabalho no pouco, rasto Candaraia, porque é o meu poder quem faz o milagre acontecer. Não é o cenário, não é o que você tem na palma da sua mão, mas é o poder do Senhor dos Exércitos na tua vida, que resolveu fazer o azeite multiplicar, que resolveu fazer o coração desta mulher ser surpreendido. Assim Ele está fazendo também na tua vida, e o nome dele será glorificado na tua história de maneira especial, como foi na história dessa mulher. E Deus vai fazer além do que você pede, imagina ou até mesmo sonha. Deus vai surpreender o seu coração, como Ele surpreendeu o coração dela. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus surpreendeu o coração desta mulher, Ele diz para você: eu surpreenderei o seu coração.
Seja alguém que acredita que Deus, ele tem uma saída. Esta mulher não perdeu a esperança diante da adversidade, mas ela resolveu se posicionar. Ela resolveu agir por fé e por isso a casa dela não foi destruída. Quando você age por fé, Deus muda circunstâncias, cenários, traz para a sua vida aquilo que você precisa e glorifica o nome dele na sua história. Deus, ele vai glorificar o nome dele na vida de pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. E ele diz para você, faça como esta mulher, haja por fé. Porque quando você age por fé, Deus honra a fé que você deposita diante dele. O que você tem depositado diante do Senhor, tenha certeza, Deus, ele vai honrar. Da mesma forma que essa mulher recebeu além do que ela pediu, Deus está trazendo para você além do que você pede, imagina ou sonha. Deus vai surpreender o seu coração. Se posicione e tenha fé, porque Deus tem surpresa liberada para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.